As redes sociais não combinam com a minha essência. Foi com esta frase que o Jean Yaman falou para o La República sobre a sua relação com as redes sociais. Entre a pressão dos produtores, críticas online, mensagens de apoio, ele comentou um pouco sobre os bastidores da sua vida nas redes sociais e até falou um pouco sobre a decisão que ele teve de um tempo atrás de simplesmente sumir da internet. Então sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre os pensamentos mais sinceros do Jean Yaman em relação às redes sociais. Como que ele lida com os comentários, com a pressão e como ele conseguiu ressignificar tudo isso. Então, se você gosta de Jean Yaman, gosta desse assunto, já deixa seu like e se inscreve no meu canal para você ficar sempre por dentro de tudo. Bom, ao longo da carreira do Jean Yaman, nós acompanhamos de perto aqui no canal muitas de suas fases lá no perfil dele no Instagram. E nós vimos, assim, claramente diferentes momentos da vida dele e até a internet, o Instagram dele, como sendo uma extensão de quem ele é, da vida dele, do trabalho dele. Há períodos em que ele está mais ativo, outros que ele simplesmente se afasta e momentos também que ele chuta o balde e some. Ele sempre compartilha suas mensagens, comunica suas ideias, compartilha os seus trabalhos, se conecta com os fãs. Por isso que eu acho esse trecho da entrevista muito interessante, porque reflete exatamente o que nós vimos acontecer ao longo desse tempo acompanhando o Jean Yaman e traz também o olhar dele mesmo direto em relação às redes sociais. Durante a entrevista, ele contou claramente que, no fundo, a sua essência não combina com as redes sociais. Para ele, o foco deve estar apenas no trabalho dele como ator. Mas, na realidade, é diferente. Isso porque ele é uma figura internacional e as responsabilidades e as pressões aumentam. Durante as gravações do Sandokan, ele simplesmente decidiu sumir das redes sociais. Ele compartilhou que não estava mais aguentando a pressão, a carga emocional que vinha principalmente dos comentários maldosos. Só que o Instagram, né, gente, é também uma porta de trabalho, de compartilhamento, de divulgação. E foi então que a própria produtora de Sandokan, a LuxVid, pediu para que ele reabrisse as redes sociais para promover o trabalho de Sandokan. Foi então que ele encontrou meio que uma outra razão para ele estar online. No período em que ele estava estudando espanhol, ele também começou a usar o Instagram para aprender. Ele reorganizou o algoritmo do Instagram dele, passou a seguir páginas que tinham a ver com o que ele estava buscando no momento, que era estudar espanhol. Então ele começou a seguir revistas, podcasts, entrevistas e viu aí uma forma de aprender e ressignificar o uso do Instagram. Um outro ponto que o entrevistador comentou foi sobre usar as redes para apoiar causas sociais e causas importantes. Ele citou o posicionamento que o Jean Yaman fez contra os abusos que a Sara, a namorada dele, vinha sofrendo. Ele fez lá um apoio publicamente. Nós acompanhamos aqui no canal. Vou deixar para vocês o link nos cards, caso vocês não tenham visto. E que era algo ali sobre a Sara. E, infelizmente, isso acontece com muitas mulheres no mundo. Por isso, ele contou que as redes sociais, quando usadas para comunicar esse tipo de mensagem, elas podem se transformar em algo poderoso. Jean Yaman mostrando ali que, apesar de não ser assim tão fã das redes sociais, ele conseguiu aprender a viver com elas, porque, segundo ele, o segredo é usá-las de forma consciente, evitando excessos, redirecionando para o que você quer e também utilizando como forma de aprendizado. Eu acho que quando a gente olha na nossa perspectiva como pessoas não famosas, não populares, as coisas parecem mais fáceis, mas quando você tem uma proporção muito maior de alcance, eu acho que é muito difícil ser essa pessoa, ser o Jean Yaman. E querendo ou não, os comentários negativos, eles sempre chamam mais atenção, porque eles destoam dentre os comentários bons. Então eles acabam tendo mais peso. Eu acho que ele recebe muito mais apoio do que hater. Só que o hate chega numa proporção muito maior, num peso muito maior para ele. E agora eu quero saber de você, que acompanha aí todos
os processos do Jayaman, todas as fases. Qual é a sua opinião sobre o posicionamento dele? Deixa aqui nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!